Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu preciso introduzir essa mensagem, porque não exatamente naquilo que eu quero falar, mas é algo que eu, como pastor, preciso orientar a igreja. Nós estamos vivendo um período onde existe uma minoria que quer implantar uma verdade, uma mentira sobre a igreja. Esse texto em parte é pertinente quanto a isso, porque a serpente sempre continua tentando colocar verdades naquilo que Deus disse. E qual é a verdade que a serpente tem tentado colocar hoje, principalmente para as nossas crianças e adolescentes? Que ela pode sentir o que ela quiser, ela pode desejar ser o que quiser. Só que a Bíblia aqui vai dizer, Gênesis capítulo de número 1, versículo 27, e criou Deus macho e fêmea. Não tem L, G, B, T, Q, A, W, A, T, blá, blá, Y mais. Ah, pastor, mas esse texto é muito velho. O Antigo Testamento foi abolido. Primeiro, o Antigo Testamento nunca foi abolido, senão não estaria aqui para a gente. Mas, se você quer um texto mais novo, Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 19, versículo 4: não lembra o que foi dito desde o princípio, que Deus criou homem e mulher? Ah, pastor, mas eu não creio assim. Tem alguma outra prova que é científica? Se for científica, cada parte do nosso corpo tem uma célula, e em cada parte de célula existem cromossomos, e nesses cromossomos só existem dois tipos: XX, que é para o sexo feminino, e XY, sexo masculino. Não existe criança, menino, que eu me senti que sou menina. Se fizer o exame de sangue, continua menino. Outra coisa, o homem reproduz. A mulher pode sentir o que for, ela nunca vai ter o poder de colocar algo que possa reproduzir. E da mesma forma a mulher. Homem não menstrua, homem não tem ventre. A ciência pode tentar da forma que for, nunca vai conseguir reproduzir outro ser humano. Por quê? Porque está ligado à criação. E entenda que o projeto do inimigo é tentar desconstruir na mente, principalmente da igreja, como foi o sistema da criação. Por quê? Porque a serpente ainda continua no nosso meio a tentar falar ou distorcer o que um dia o Criador nos ensinou. Porque se nós não tivermos a criação bem definida na nossa mente, se você não souber o que aconteceu no princípio, como Deus fez, a probabilidade de você ter uma vida que não vai fluir é muito grande. Daí a necessidade que eu quis falar, eu quero trazer à igreja isso. Não permita agora
essas ideologias adentrar no meio da sua casa. Entenda uma coisa, porque agora o discurso é o seguinte: quem fala isso não tem amor. Irmãos, amar não significa passar a mão na cabeça daquilo que é errado. Amar não é um sentimento. Nós cansamos de falar isso. Amar é atitude. Nós pregamos a palavra naquilo que Deus falou acerca de macho e fêmea. Mas se entrar alguém aqui, e os irmãos cansam de ver, que entrar aqui, que se autodeclara algum gênero, nós recebemos eles da melhor maneira possível. Declaramos sobre eles um culto abençoado, oramos por eles, abraçamos. Entenda, não deixa com que essa falácia da serpente venha tentar tirar a sua cabeça daquilo que é o correto. Posso ser sincero? Por mim, todo mundo iria para o céu. Por mim, todo o universo iria para o céu. Eu gostaria que todos subissem. Porque eu já vi algumas pessoas falar assim: calma aí, pastor, se todos subir, então por que eu faço as coisas certas? Aí eu falo: então você só faz a coisa certa obrigado para subir? Ou você faz as coisas certas por amor a Deus? Porque se você faz por obrigado, então você não vai subir, irmão. Você é aquele filho que ficou dentro da casa, na parábola do filho pródigo. Você não saiu para não mostrar o pai, mas no fundo, você não concorda com o pai. Você só continua ali dentro da casa para comer na mesa. Estou falando isso por quê? Porque a minha vontade é que toda a minha família, todos os meus familiares subissem. Ser sincero, quantos familiares seus ainda não tiveram encontro com Jesus? E você gostaria que eles subissem? Você clama a Deus, roga a Deus para que eles subam, para que eles se salvem. Só que a salvação não está ligada ao que eu quero, ao que eu acho, ou ao que eu desejo. Está ligado o que a palavra nos orienta. Deus deu a palavra, não é para julgar, mas como um manual, para nos instruir a maneira melhor como vivermos na terra. Aqui está tudo o que nós precisamos viver, a forma de andar, proceder, pensar, para que possamos viver de uma maneira ideal aos padrões de Deus. Porque Deus criou todos nós de fato para que possamos viver para Ele. Se você estivesse lá, você pecaria também. E sabe por que você peca? Porque você já conhece a história e continua a pecar. Você já ouviu a história deles e continua fazendo errado. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que nós temos errado? Conhecemos a história de tantas pessoas e continuamos a errar. E não só espiritualmente, erramos como casais, como bons trabalhadores, erramos como cidadãos. Quantas coisas erradas nós fazemos? E você tem tudo aqui escrito. Você tem um exemplo, eu tenho um exemplo de todo mundo que já errou, mas nós continuamos a fazer coisas erradas. A minha palavra é: não permita que a serpente continue a distorcer o que Deus um dia falou. Porque esse foi o discurso dela, e nós vamos ler de novo, para que possamos entender isso. Ah, Renan, mas esse Deus é muito mau. Outra indagação que eu já recebi: como pode um Deus que no primeiro erro, ele já joga fora? E vou te dizer por que, Adão: porque se você comer, certamente morrerás. Ele não falou: Adão, se você comer, sou eu que vou te matar. Eu estou te dizendo que você não pode comer. E não estou determinando, eu estou só te avisando. Porque se você comer, existe uma consequência. Qual é a consequência? Você certamente morrerá. Se Deus fosse ruim, Deus não avisaria. Se Deus fosse ruim,
Deus não mostraria um caminho a não percorrer. E outra coisa, irmãos, quem sofreu mais? O homem ou o próprio Deus? Por quê? O homem comeu, errou, mas o próprio Deus teve que se abdicar da sua glória, descer na terra e mesmo sem ter pecado, morrer por nós. Vamos ser sinceros, esse Deus é ruim? Será que quem é ruim não somos nós, que mesmo sabendo disso tudo, ainda assim não valorizamos o sacrifício dele? Será que não somos nós que temos errado constantemente, falando: Senhor, eu não aceito o seu sacrifício? E alguns erram constantemente e falam assim: Deus me perdoou. Vamos lá. Perdão é a consequência de uma atitude. Eu também vejo às vezes alguns irmãos falando assim, pastor, que erra para com outro. Por exemplo, eu erro para com o pastor Carlinho e não vou pedir perdão a ele. Simplesmente eu falo assim: não, eu no meu coração já liberei perdão. Já ouviu isso? Não, eu já liberei perdão, mas quem ofendeu ele foi eu. Quem tem que liberar perdão, sou eu ou ele? Sou eu ou ele, irmãos? Mas para que ele libere, o que eu tenho que fazer? Mais do que pedir, eu preciso me arrepender. E o que é arrependimento? Mudança de direção. O arrependimento é: se pudesse voltar atrás, eu não faria isso novamente. Porque eu vejo alguns irmãos falar assim: não, poxa, eu já vivi bastante, zoei bastante, fiz muita coisa nessa vida, mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Que isso, mano? Que isso? Para um pecador? Não, irmãos. Se você fala isso, você não se arrependeu. Eu não consigo entender um cristão que olha para o passado de erro e se gloria nele. Eu já peguei geral. Rapaz, na minha época eu dei tanto calote, dei tanto trambique, tinha que ver. Fala alegre. Tinha vezes que eu saía na balada, bebia todas, meu irmão, eu ficava doidão. Eu pegava aquela nota de 50 para cheirar o pó, pegava e lambia no final. Mas eu estou falando no sentido de falar com aquele gozo. Não, que arrependimento é isso? E não entenda que a minha palavra seja de não contar testemunho, não estou falando disso. Eu estou falando de quem relembra com satisfação. O seu lembrar tem que ser: já teve uma época que eu destruí a minha vida com as drogas. Eu estava tão na mão de Satanás que eu cheirava na nota e lambia. Eu era igual um porco e não sabia. Isso é arrependimento. Mas aí, falando como o pastor Carlinho, digamos, eu cometi pecado contra ele, o que eu preciso fazer é ir até ele e falar: pastor, eu pequei contra ti, prometo que eu não vou cometer de novo, o senhor me perdoa. Essa mesma primazia, ela tem que ser no mundo espiritual. Eu não posso hoje me masturbar, amanhã eu peço pecado, no outro dia eu me masturbo de novo, chego à noite e peço pecado, aí me masturbo de novo e aí peço pecado. Os irmãos estão escandalizados não, né? Afinal de contas é uma palavra do pastor para a igreja, e se eu não falar sobre isso, quem vai falar? Vão continuar deixando Satanás falar no ouvido dos seus filhos? Eu continuo pegando o meu celular e vendo mulheres peladas hoje, e à noite eu peço perdão. No outro dia eu vejo de novo e depois peço perdão, e vejo de novo e peço perdão. Irmão, não houve arrependimento.
E entenda uma coisa: quando eu vivo uma vida de pecado continuamente, já não se chama pecado, se chama iniquidade. E Deus abomina a iniquidade. Deus abomina. Nós precisamos voltar atrás e refazer o caminho. E entenda que eu estou falando, não estou dizendo que nós nunca vamos mais cair, tropeçar. Vamos cair, vamos tropeçar sim. Porque João vai dizer, o evangelista, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu peco, eu erro, você erra, você peca. Só que eu não posso ficar todo dia cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, porque esse mesmo João vai dizer que aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Mas ele também vai dizer, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Entenda que a minha palavra não é uma palavra que eu sou santo, você tem que ser, e você não erra mais. Não, que as suas vestes serão brancas para sempre. Não, essas vestes brancas não serão vestidas agora, elas serão vestidas no futuro por Deus em nós. Mas enquanto estamos aqui, precisamos lutar. E entenda que essa luta é difícil para todo mundo. Cada um tem a sua luta. Você sabe qual a sua área fraca? Sua área mais vulnerável? Porque todos nós temos áreas vulneráveis. Alguns têm tendência para bebida, outros para vícios, outros para gostar do mesmo sexo, outros têm tendência para mentir, para roubar, para trapacear, para ter mais de um relacionamento. Todos nós estamos nessa mesma guerra, e a diferença é que alguns têm de fato se posicionado e lutado, e falando assim: eu até não tenho força, mas eu vou fazer de tudo por Ele, por amor a Ele eu vou abdicar os meus desejos, eu vou abrir mão dos meus desejos, eu vou abrir mão daquilo que eu gosto de fazer, mas que eu sei que é errado. E não é errado por ser errado, ou só simplesmente porque Deus decretou que é errado. É porque é uma orientação de Deus. Lembrando que você pode comer de toda a árvore do jardim. É uma decisão. É uma decisão. Deus não te restringe. Deus não pegou no jardim e colocou uma redoma: vou botar algo que vai proteger essa árvore aqui para que o homem não chegue. Não, não. E aí Paulo vai dizer isso. Ele vai falar assim: ó, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso comer de toda a árvore que tem no jardim, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Entenda Deus como um pai. Eu sei que alguns terão dificuldade de entender um Deus como pai, porque talvez não tiveram de fato o amor de um pai terreno. Mas as suas experiências não podem definir quem é o teu Deus. Por mais que talvez alguém aqui tenha experiências ruins com seus pais, entenda que ser um verdadeiro pai é aquele que cuida, que zela e que quer o crescimento do seu filho. Deus quer que todos nós venhamos a desenvolver em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Eu não consigo entender esse evangelho, que é um evangelho de sofrimento, que nós temos que passar só por coisas ruins, problemas, prova, deserto, vale. Não, não. Deus não nos fez para isso. Porque se Ele fizesse a gente para isso, Ele não seria pai. Que pai que quer botar o filho para viver no deserto? Que pai que pede, que o filho pede pão e ele te dá cobra, serpente?
Todo pai, toda mãe quer dar coisas boas para os seus filhos. Mas observou que a maioria dos nossos filhos não nos ouvem? Quem é pai ou mãe? Levanta a mão aqui. Agora eu vou falar uma coisa a você. Tu lembra quando os nossos pais falavam assim: não faça isso? Você só vai entender quando você for pai. Palavra, meu Deus. Que palavra que se cumpre, irmãos. Hoje nós olhamos, agora que somos pais, olhamos para trás e falamos assim: meu Deus, por que eu não segui conselho de papai e de mamãe? Porque, irmão, papai e mamãe sempre quiseram nosso bem, ainda que os métodos deles às vezes eram difíceis, e não muito diferentes do nosso papai. Tem métodos dele que nos dói, machuca. Tem métodos dele que nós não entendemos. Eu me lembro que meu pai salvou. Eu era um adolescente agora nessa época. Apesar de eu ter levado ele para a igreja, adolescente só queria fazer rebeldia. Meu pai falava assim: ó, 10 horas eu quero você em casa. Meu pai, 10 horas o senhor me quer em casa? Se 9 horas acaba o culto, eu só vou ter uma hora na praça. Eu não quero saber, 10 horas em casa. Ele pegava o cinto e já batia o cinto, prá, prá. Eu passei anos, mas conforme fui crescendo, um dia eu quis desafiar ele. Eu falei: eu vou tentar chegar um pouquinho atrasado, vou ver se ele vai fazer alguma coisa. Passei 10 horas, quando eu cheguei em casa, a casa estava trancada. Era o inverno, irmãos. Eu não tinha cara de pau de pedir nenhum colega para dormir na casa, porque o meu melhor amigo era filho do pastor. O que eu iria falar para ele? Porque quando eu chegar na casa dele, o pastor ia falar assim: Renan, o que você está fazendo aqui? Vou ligar para o seu pai. Aí eu fui dormir na varanda, irmãos. Eu estou falando no inverno. Eu tinha 2 pastores alemães na época. Cachorro fedorento. E minha mãe está ali, ó. Isso é culpa tua, que me formou hoje, e por isso eu agradeço. E do lado do tanque tinha um cesto de roupa suja. Eu falei: vou pegar a roupa suja e vou me aquecer perto dos cachorros. Eu tenho certeza que a minha mãe estava lutando para com meu pai, falando assim: ó, deixa o menino entrar. Deixa o menino entrar, ele só errou essa vez. Mas o sentimento do pai não era para punir. Era um sentimento assim: eu preciso ensinar a ele que tudo existe limite e respeito. Observe que a mesma coisa acontece no mundo espiritual. O Espírito Santo falando assim: ó, ei, porque é Ele que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. O Pai, por favor, ele está arrependido. Abre a porta da casa para ele. E o pai falando assim: não, eu quero abrir, eu vou até abrir, mas ele precisa essa noite passar um pouquinho frio, para que ele entenda o meu amor para com ele. Mas sabe, tudo isso que consegue distorcer a nossa mente é o discurso da serpente. A serpente, ela tem esse discurso que é incrível. E o versículo 1, ele se dizendo o seguinte: ora, a serpente era mais astuta. Ela não passou a ser. Era algo que Adão já sabia. E tanto Adão sabia, porque foi Adão que botou o nome nela. Não foi Adão que deu o nome aos animais? Para ele botar o nome, ele primeiro precisou observar. E Deus já está dizendo, ela já era a mais astuta. O problema é que nós hoje queremos nos associar aos astutos, porque achamos estar perto de astuto é bom. Só que o significado de astuto é aquele que age de maneira para angariar vantagens para si. É aquele que se acha esperto, matreiro, astucioso, tem habilidades para fazer maldades, gosta de enganar aos outros, age astuciosamente. É porque nós vemos os astutos se darem bem na terra
e falando assim: eu preciso me associar a eles. Mas entenda uma coisa: todo astuto só pensa em ter vantagem para si só. Se você acha que vai se associar a um astuto e vai se dar bem, você vai se dar mal, porque o astuto não pensa em você, ele só pensa em si. E aí fica essa palavra para todas as áreas da nossa vida. Tem irmãos que querem se associar, até em empresas, em negócios, amizades, com pessoas que só pensam em si, só pensam em passar os outros para trás. Foge. Sabe por quê? Porque no final, essas pessoas vão te levar para a morte. Não se associa com serpente, porque no final você vai ser picado, picada. Ora, a serpente, a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher. Olha como começa o discurso. É assim que Deus disse. Eu estou te fazendo uma pergunta, eu estou te dizendo, foi assim que Deus disse. O que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no jardim? Aí a mulher responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Isso é porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente começa a dizer coisas que Deus falou, mas no final ela inverte. E se você observar, a serpente só troca uma palavra. O que Deus disse que sim, ela disse que não, que foi exatamente relacionado à morte. Ele não falou que ela não poderia comer da semente, ele falou, não, de fato Deus falou que não poderia comer, mas o problema é o seguinte: se você comer, certamente você não morrerás. E a serpente até hoje está dizendo: olha, isso aí não tem nada a ver, pode fazer, porque não tem nada a ver, isso não é pecado. A Bíblia não diz, pastor, que você não pode beber. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. A serpente dizendo: fala a verdade, serpente, não é que você tem razão, serpente? A Bíblia não disse não. Mas se Jesus estivesse no meu lugar, serpente, ele beberia? Pastor, eu tatuar o meu corpo, a Bíblia não diz nada sobre isso. De fato, não diz. Mas se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria isso? Calma aí, pastor. Em Apocalipse diz que já está tatuado. Na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor. Me ajuda, irmão. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou querendo te explicar que o reino de Deus está acima do que eu gosto. Posso ser sincero para você? Eu acho lindo quando eu vejo um varão todo tatuado. Eu acho bonito. Aquela tatuagem toda bonita, fechada no corpo. Mas eu falo assim: o que Deus tem para mim é muito maior do que isso. E a pergunta que Deus faz é a seguinte: você é capaz de abrir mão desse seu desejo por amor a mim? Você é capaz, irmã, de abrir mão desse piercing por amor a Ele? Não se trata de pecado, se trata de amar a Ele acima de todas as coisas. E lembre-se que isso é salvação. É amar a Ele acima de todas as coisas. Por amor a Ele, você é capaz de parar, de ficar centralizando a sua vida no seu filho e passar a fazer mais a obra dele? É por amor a Ele. Por amor a Ele, você é capaz de deixar de ir para esse jogo do Botafogo que não ganha ninguém.
Agora é o Vasco, desculpa. Eu não posso falar do Vasco, o pastor é vascaíno. Só sofre, meu Deus do céu. Que prova é essa? Mas por amor a Ele. Eu não estou falando de você deixar de ser quem você é. Eu não estou falando de deixar a sua paixão, o seu desejo, que você gosta de futebol. Mas por amor a Ele, você é capaz de abrir mão por isso, por esse sentimento, por essa vontade, por esse desejo. Se você abrir mão, você está no caminho da salvação. Porque o discurso da serpente é falar assim: não tem nada a ver. O que você fizer, você não vai morrer. Olha, é certamente, eu te dou a certeza. Só que engraçado, depois que pega, cadê a serpente? A serpente some. Porque o inimigo, ele faz isso. O inimigo, ele te joga no pecado, depois ele some. Mas sabe como começa o pecado? É quando nós começamos a dar ouvido à voz da serpente. Porque o pecado inicia quando começa o diálogo. Só que conversar também é uma decisão. Você pode decidir não ouvir. Ela pode falar, mas você também pode decidir não ficar respondendo. Pastor, eu não posso impedir a voz de Satanás. De fato, você não pode impedir. Mas primeiro, a Bíblia vai dizer que, se você resistir ao diabo, ele foge de você. Mas ainda que ele continue a falar, você tem a decisão de não conversar com ele. Porque é aí que estão as coisas. É porque tem momentos que nós nos sentimos tão fortes, que achamos que podemos dialogar com Satanás. Tem momentos que nós nos achamos tão fortes, que nós achamos que podemos ter um pouquinho de diálogo com aquilo que se apresenta como a nossa fraqueza. Pastor, larguei aquele relacionamento extraconjugal. Largou? Apagou o contato. Apagou o contato também é demais, né, pastor? É porque vai que eu preciso pegar um livro que estava emprestado. Mentira. Entenda que enquanto você manter diálogo com a serpente, a tendência é você cair. Mudou de vida, irmãos? Apaga todos esses contatos de coisas erradas que cometia. Se for necessário, cancela a sua conta nas redes sociais. Pastor, eu tenho tantos mil seguidores. Por amor a Ele, abra mão de coisas que são mesquinhas, de bolota de porcos. É por amor a Ele. Enquanto você achar que tem força para dialogar com a serpente, ela vai te enveredar por outro caminho. Sua fraqueza hoje é carência. Pare de conversinha torpe no WhatsApp. Os crentes agora estão indo para aplicativo de relacionamento. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aplicativo de relacionamento. Com a pessoa que está do outro lado, que você nunca viu, não conhece uma história. E é por isso que há tanto divórcio no nosso meio. Porque pessoas têm tanta sede de tapar o buraco do sexo, que é pecado, que logo casa com qualquer porcaria que se apresenta. Só que um abismo chama outro abismo. Para o mundo pode ter virado moda divórcio, mas Deus continua abominando o divórcio. Eu estou falando que não há perdão de Deus, não estou falando disso. Estou falando de abominação. Por quê? Porque Deus não nos criou para isso. Isso é conversa da serpente. Aí o crente vai para namorar.
Chega à noite, sai do culto, vai sair daqui do culto, aí vai ficar nem conversinha no WhatsApp. Ai, você tá tão bonito na igreja. Pastor, mas eu vou começar a namorar como? Sim, não estou falando disso. Aos solteiros que se casem mesmo, Paulo fala isso. Paulo fala que é bom que não se casem. Eu quero profetizar aqui uma unção de misericórdia, quero não. Eu quero celebrar muitos casamentos, irmãos, em nome de Jesus. Eu profetizo casamentos fortes, saudáveis, famílias grandes, poderosas. Famílias são luzes. É isso que eu quero profetizar sobre as vossas vidas. Paulo fala isso, irmãos, é porque aquele que é casado não consegue se dedicar às coisas de Deus como deveria. E aí fica um alerta para alguns irmãos. Fico vendo os irmãos que parece que mais moram na igreja do que é a palavra de Deus. Aos casados que cuidem da sua casa. Não caia, irmãos, nesse conto da serpente. Para de ficar conversando com serpente. Para de ficar trocando ideia, ouvindo coisinhas do inimigo. Por quê? Porque senão ele vai te enveredar por um discurso de que não tem nada a ver. Ah, pastor, o senhor falou em tatuagem, então quem tem tatuagem está abominado. Não, irmãos. Se você fez no passado, peça perdão a Deus. Eu me lembro quando casei com Ellen tinha uma tatuagem. E ela falou assim: amor, eu queria fazer mais tatuagem. Porque ela acha bonito. É ela. Eu falei: amor, eu te entendo. Isso há muitos anos atrás. Só que eu falei: o que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior do que apenas um desejo. Por amor a Ele, para viver isso que Ele tem, para que nós exerçamos por Ele. Você é capaz de abrir mão do seu desejo? Ela: que isso, amor? Nem vou retocar mais. De fato, nunca mais retocou. Porque eu falava assim: Ellen, as pessoas olham para nós. Você já parou para observar que você é um espelho? Você pode parar, você pode falar assim: talvez eu sou espelho para quem, Renan? Não sou espelho para ninguém. Você é espelho, sim. Talvez seus filhos observam você, seus vizinhos, pessoas aqui na igreja. Irmãos, eu tenho falado, eu gosto de usar essa questão, porque não está ligado a minha pessoa. Entenda o que eu vou falar. Se você olhar a maioria dos homens que agora estão aqui, obreiros, qual é a característica desses homens? Careca aí. Mas eu nunca pedi para ninguém ser assim. Ah, pastor, você está se achando? Não estou falando disso, não é questão de mim. Eu estou falando, é a influência. A sua vida fala mais do que as suas palavras. Tem coisas que você não precisa falar para fazer. As pessoas olham para você e falam assim: ó, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ele. Então, por amor a ele, você é capaz de não ouvir a serpente e seguir o conselho de Deus. Não toca nessa árvore. Não toca nessa área. Não toca nessa parte da sua vida. Não deixa a serpente entrar dentro da tua casa. Eu estou falando de alguém que foi criado pelas mãos de Deus. Foi formado por Deus. Mas a mulher, ela ouve aquela palavra suave da serpente e come do fruto. O texto vai dizer que na mesma hora elas abrem os olhos, e ao abrir os olhos eles veem que eles estão nus. E agora o que eles buscam fazer é se esconder. Sabe por quê? Porque o pecado, normalmente, ele não tem a tendência de te levar para que você se exponha e fale a verdade. Mas o objetivo da serpente é que ao você pecar, você se esconda. E se esconda de quem? Lembre que Deus descia todo dia na viração para encontrar eles. O objetivo do pecado é te tirar do local de encontro com Deus, para que você se esconda dele.
Eu canso de ver irmãos que às vezes vêm para a nossa igreja e depois de um tempo eles somem. E aí não responde nenhum dos irmãos da igreja. Já teve algum contato desse, sim? Que você tem tentado em contato? E as pessoas vêm falar para mim: pastor, eu tentei entrar em contato com fulano me bloqueou. Eu, sem saber da história, eu falo assim: irmão, é porque provavelmente essa pessoa está envergonhada. Alguns pastores já ouviram isso de mim. É porque ela pecou. E ao invés de pedir ajuda, o sentimento que Satanás coloca é de se esconder. Já passou a nossa hora? Não dá para dar continuidade? A grande questão é que tem muitas pessoas aqui, que aqui estão, que tem se escondido de Deus. Fica de pé comigo e presta atenção só nesse finalzinho. Michel Louvor, pode subir aqui, por favor. As crianças podem se preparar. Só para encerrar. Se você depois pegar a Bíblia, você lê, tenta ler. O texto é pequeno. Quando Deus desce, Deus faz uma pergunta a Adão. Qual é a pergunta que Deus faz? Adão? De novo, Adão? Por que Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Calma aí, irmãos. Deus é onisciente. Deus sabia onde Adão estava. Assim como Deus sabia o que Adão fez. O problema é que a serpente quer falar assim: ó, Deus vai te punir pelo que você fez. Mas esse não é o sentimento de Deus. O sentimento de Deus é: Adão, eu vim para o lugar onde eu sempre te encontrava e não estou te encontrando. Aonde você está? Eu desci para ter de novo um relacionamento, porque eu sei o que você fez. Eu não preciso falar para você, eu sei o que você fez. Eu vim para o mesmo lugar onde eu sempre encontro contigo, e eu só quero saber aonde você está, Adão. Ele sabe que pecou, ele sabe que caiu, ele sabe que deu mole. O que ele só quer restaurar é a comunhão. Volta, Adão, para o lugar da onde você nunca deveria ter saído, Adão. Volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído, Adão. Não deixa a serpente continuar falando mentira ao teu coração.